Na relojoaria, o nome suíço simboliza luxo, precisão e habilidade artesanal. Hoje, marcas como Rolex, Breitling, Omega e Patek Philippe dominam a relojoaria, evocando elegância, status e atemporalidade. Porém, a relojoaria suíça só alcançou seu atual reconhecimento global após uma trajetória que envolveu mais do que inovação e habilidade artesanal. É uma narrativa ligada à ascensão e queda de um concorrente americano que já foi revolucionário, a companhia de relógios Waltham. No meio do século XIX, a Waltham surgiu como uma pioneira na relojoaria. Com sede em Massachusetts, ela revolucionou a indústria ao lançar máquinas automatizadas e padronizar a produção. Contrasta fortemente com a tradição europeia de relógios artesanais. Essa abordagem democratizou a medição do tempo ao tornar relógios acessíveis e fez dos Estados Unidos uma força no mercado global. A exposição do centenário de 1876 no Fairmount Park, Filadélfia, foi um momento crucial nessa história. Waltham, aproveitando a oportunidade, exibiu suas máquinas inovadoras e técnicas de produção, atraindo a atenção do mundo e consolidando a empresa como líder global na fabricação de relógios. Entre a multidão de admiradores na exposição estavam emissários suíços, enviados secretamente para dissecar e absorver os segredos do sucesso da relojoaria americana e restaurar a Suíça como a superpotência mundial da relojoaria. No entanto, a empresa Waltham mal sabia que a exposição marcaria um ponto de virada em sua sorte e o início de seu declínio. Esta é uma história de espionagem corporativa, e isso acabaria por virar o jogo a favor dos relojoeiros suíços, levando a empresa de relógios Waltham a ser relegada às margens de uma indústria que ela já dominou. Obrigado a Aaron Stark por fornecer ao canal uma cópia do seu livro Disrupting Time. Este vídeo se baseia principalmente no relato detalhado de Aaron Stark sobre a ascensão e queda da Waltham. Aaron expôs os bastidores da espionagem corporativa suíça e o uso de táticas clandestinas para reafirmar a dominância na indústria relojoeira. Link para compra. O livro de Aaron, cuidadosamente pesquisado e fascinante, está na descrição abaixo. Em 1876, a indústria relojoeira suíça, antes dominada por artesãos, na região do Jura e em Genebra, houve grande mudança com as técnicas de manufatura americanas, como as da Waltham. Fora o setor têxtil, a economia era pouco desenvolvida no início da Revolução Industrial. Enquanto desenvolviam a indústria relojoeira, os suíços alternavam entre criar obras-primas genebrinas e falsificações baratas para fabricantes ingleses e franceses. Com o tempo, os relógios suíços passaram a ser vistos como baratos e pouco confiáveis. No entanto, em meados do século XIX, os relojoeiros suíços haviam provado seu valor e se tornado líderes mundiais na indústria. Isso se deveu, em parte, à grande exposição realizada no Palácio de Cristal de Londres, em 1851, onde a relojoaria suíça exibiu seus melhores relógios. A relojoaria suíça sempre esteve nas regiões montanhosas de língua francesa do país. A ascensão da indústria estava ligada às condições geográficas e econômicas da região, onde a má qualidade do solo e os invernos rigorosos levaram à necessidade de uma renda suplementar. Assim, promovendo o crescimento da relojoaria, as famílias dessas regiões fabricavam peças específicas de um relógio em suas casas, que depois eram montadas em outro lugar. Assim, a relojoaria suíça era caracterizada por sua estrutura descentralizada de indústria caseira. Apesar de incentivar o artesanato, esse sistema não possuía o controle de qualidade, volumes e padronização da produção fabril. Relojoeiros suíços como Vacheron e Constantin, a empresa de relógios Longines, começaram a introduzir fábricas centralizadas e o uso de ferramentas auxiliares e formas iniciais de maquinário para ajudar na produção. Mas essas não eram tão avançadas ou automatizadas quanto as desenvolvidas por empresas americanas no início e meados do século XIX. Compare isso com o desenvolvimento da indústria relojoeira na América do Norte. Relógios, símbolo de tecnologia e consciência temporal, ganhavam importância crescente. O sistema ferroviário dos Estados Unidos da América dependia de relógios mecânicos para manter a pontualidade.
A mudança em direção à pontualidade, impulsionada pela Guerra Civil Americana, tornou a medição do tempo essencial na vida cotidiana dos dois lados do Atlântico. Embora ainda fosse caro, as técnicas de produção em massa colocaram o relógio dentro da faixa de preço do homem comum. Pela primeira vez, foi uma empresa americana, em particular, que serviu como catalisadora dessa revolução na medição do tempo. Em 1850, Aaron Lufkin Denison fundou a Warren Manufacturing em Roxbury, Massachusetts. 4 anos depois, a empresa mudou-se para Waltham, cidade que deu origem ao nome Waltham Watch Company. Denison tinha a visão de fabricar relógios usando máquinas, um conceito tão inovador que inicialmente foi recebido com ceticismo, dada a história artesanal e feita à mão da relojoaria até então. Apesar de suas ideias inovadoras, como a linha de montagem e peças intercambiáveis, Denison teve dificuldades para unir a relojoaria tradicional à produção em massa. Em 1853, ao se tornar Companhia de Relógios de Boston, Denison usou pequenas máquinas e ferramentas operadas por relojoeiros habilidosos. Mas isso se mostrou caro e ineficiente demais. Seus relógios exigiam significativamente mais mão de obra e salários mais altos em comparação com os relógios suíços, resultando em uma produção menos eficiente e mais cara, sem nenhuma diferenciação notável do produto. Enfrentando desafios econômicos e incapaz de encontrar uma rede de distribuição confiável e um mercado local para vender seu estoque, a companhia de relógios Waltham de Denison entrou em falência em 1857, mais uma vítima corporativa da crise econômica dos anos anteriores. Entra Royal Robbins, um jovem empresário astuto que já havia conquistado muito para um homem em seus 30 anos. Robbins, junto com 2 sócios, comprou a empresa insolvente em um leilão. Diferente de Denison, Robbins tinha experiência em negócios e distribuição de relógios, mas não na produção deles. O início de Robbins na Waltham foi marcado por desafios. Na noite anterior à compra do negócio falido pela sociedade de Robbins, um credor apareceu e levou praticamente todas as máquinas do chão de fábrica. Os 2 sócios de Robbins, especialistas em relojoaria, deixaram o negócio após alguns meses. Tendo comprado pouco mais do que a carcaça de uma empresa e uma fábrica vazia, Robbins enfrentou a ruína financeira. A decisão dele, em 1857, de contratar Ambrose Webster, maquinista experiente em peças intercambiáveis, foi fundamental. A experiência de Webster em processos semi-automatizados e padronização foi crucial para transformar as capacidades de produção de Waltham. Webster baseou-se nas ideias de Denison e Robbins para viabilizar tecnicamente a produção em massa de relógios. As decisões estratégicas de Robbins, incluindo vender o estoque para gerar caixa, investir em maquinário durante uma recessão e focar na oficina mecânica como uma vantagem competitiva, levaram gradualmente a melhorias na eficiência da produção. Em 1858, Waltham havia cortado pela metade o custo de produção do relógio ATC e produzia-o 2 vezes mais eficientemente que os suíços. Apesar do progresso, a companhia de relógios Waltham tinha uma dívida de 10 mil no inverno de 1858 e precisava urgentemente vender. A introdução do relógio modelo PS Bartlett foi sua jogada, mais barato e com menos peças do que o modelo ATC. O PSB atendeu a demanda durante a recessão por relógios acessíveis, mas confiáveis. Robbins seguiu inovando e lançou o modelo William Ellery, mais barato e popular entre soldados na Guerra Civil, recebendo o apelido de O Relógio dos Soldados. O foco em relógios acessíveis e confiáveis impulsionou o sucesso da Waltham, com os modelos Ellery e PSB gerando a maior parte da receita, enquanto a lucratividade disparava. A concorrência naturalmente surgiu. A criação da Companhia Nacional de Relógios Elgin em 1864, que contratou funcionários-chave da Waltham, iniciou a concorrência americana séria. A resposta da Waltham foi focar no segredo comercial para suas inovações em maquinário, em vez de registrar patentes, uma estratégia que permitiu melhorias contínuas na produtividade sem os riscos associados à divulgação de patentes.
O maquinário automatizado e a produção em massa já eram comuns entre os concorrentes americanos da Waltham. Portanto, não era apenas o maquinário que fazia a Waltham se destacar, mas sim todo o seu ethos corporativo e cultura empresarial. Em 1876, a fábrica de relógios Waltham, sob a liderança de Royal Robbins, havia crescido significativamente, empregando quase 1.000 trabalhadores e produzindo 105.000 relógios por ano. Esse crescimento impressionante não foi apenas em escala, mas também no ambiente de trabalho que proporcionava, que era notavelmente melhor em comparação com as fábricas típicas da chamada Era Dourada. A fábrica, bem iluminada e bem ventilada, oferecia um ambiente de trabalho agradável e seguro. Waltham era reconhecida pelo tratamento justo, dado tanto aos funcionários homens quanto às mulheres, o que contribuía para o seu sucesso. 40% da força de trabalho da Waltham eram mulheres, como Eliza Jane Putnam. Como muitas colegas, Putnam não tinha experiência em relojoaria, mas graças à produção automatizada, pôde ajudar na fabricação de relógios confiáveis. Seus salários eram altos para a época e ela, como as colegas, podia comprar ações da empresa como incentivo à inovação. No início de 1876, a companhia de relógios Waltham estava em ascensão e pronta para mostrar sua engenhosidade e domínio no palco mundial. No verão de 1876, a Exposição do Centenário na Filadélfia celebrou os 100 anos da nação americana, com uma grande exibição de conquistas industriais e crescimento econômico, simbolizando o status crescente do país no cenário global. No coração do evento estavam o edifício principal e o Salão das Máquinas, exibindo as mais novas maravilhas tecnológicas da época. O edifício principal, o maior espaço fechado do mundo naquela época, era uma sobrecarga sensorial de imagens e sons por toda a praça. O Salão das Máquinas era um testemunho da inovação, abrigando tecnologias revolucionárias como a máquina a vapor sem núcleo, que alimentava toda a maquinaria do salão. A exposição recebeu quase 10 milhões de visitantes mundiais em 6 meses. A grande feira ofereceu uma visão panorâmica das conquistas humanas e buscou promover um senso de unidade global. A exposição também apresentou invenções menores, mas significativas, como o telefone de Alexander Graham Bell, máquinas de escrever, máquinas de costura e os primeiros motores de combustão. Entre os visitantes estava Theophilo Gribbe, relojoeiro suíço enviado oficialmente como jurado dos relógios em exibição. Ele também foi enviado para investigar a indústria relojoeira americana e entender seu sucesso. As vendas de relógios suíços vinham caindo constantemente, tendo despencado 80% nos 4 anos anteriores a 1876. O encontro de Gribbe com a máquina automática de parafusos da Waltham Watch Company, capaz de produzir um parafuso a cada 5 segundos, deixou uma impressão duradoura nele. A exposição da Waltham, operada predominantemente por trabalhadoras da fábrica em Massachusetts, foi projetada para mostrar seu domínio na relojoaria e suas capacidades de produção em massa. O objetivo principal de Robbins era desencorajar a concorrência americana, que aumentava cada vez mais. Mostrar suas máquinas proprietárias em ação para o mundo era uma jogada arriscada. No entanto, Robbins assegurou ao conselho de administração da empresa que as máquinas em exibição representavam apenas uma pequena fração daquelas que operavam em sua fábrica. Com isso, ele recebeu a bênção para prosseguir até o ano da exposição do centenário. Em 1876, a companhia de relógios Waltham acabou se tornando vítima do próprio sucesso. A velocidade com que a companhia conseguia fabricar relógios superava em muito a demanda. Em 1876, com capacidade para 105.000 relógios por ano, ela vendeu só 77.600. Também havia expectativa de que a exposição da companhia na feira elevasse a demanda pelo produto. Robbins, certo da superioridade da Waltham, considerava os relógios suíços fundamentalmente diferentes. Os relógios de precisão da Waltham eram confiáveis e de alta qualidade, ao contrário dos suíços feitos à mão, menos duráveis e importados para os Estados Unidos da América. A preparação da Waltham para o centenário foi meticulosa e estratégica. A
A empresa investiu muito na preparação do evento, com uma exposição da linha de montagem no salão de máquinas e uma mostra de 2.200 relógios no prédio principal. Em contraste, a participação suíça na exposição foi menos entusiasmada, com exposições modestas que não apresentavam avanços tecnológicos significativos. A supervisão da avaliação dos melhores relógios do mundo na exposição ficou a cargo do professor James Watson, da Universidade de Michigan, e de Edward Faber-Perry, um respeitado relojoeiro suíço. Um grupo de 11 jurados composto por 6 americanos e 5 estrangeiros, incluindo Theophilus Grebe, foi encarregado de separar o joio do trigo. Os relógios foram testados quanto à precisão em movimentos astronômicos em um observatório, método usado há décadas pelos suíços para avaliar seus melhores relógios, e os resultados foram incontestáveis. Os relógios Waltham foram de longe os mais precisos, e a empresa recebeu a primeira medalha de ouro no concurso de precisão. Pela primeira vez, a Waltham podia afirmar que produzia os relógios mais precisos do mundo. A experiência de Grebe como jurado dos relógios na competição e seu encanto com a exposição da linha de montagem da Waltham o fizeram relatar tudo à Suíça. Alarmado com a concorrência esmagadora vinda da América, em resposta, a Sociedade Profissional dos Relojoeiros Suíços decidiu que outro representante seria enviado para se juntar a Grebe na exposição, mas de forma não oficial. Um homem chamado Jacques Davy foi escolhido para o trabalho. David era engenheiro e trabalhava na Longines, empresa suíça de relógios, além de defender a automação da produção. Chegando a Nova York em 23 de agosto de 1876, por volta da metade da duração da exposição do centenário, a missão de David seria muito mais secreta. As regras da exposição proibiam esboços, desenhos, fotos ou qualquer reprodução dos itens exibidos. David e Grebe, portanto, precisavam ir além do que era mostrado ao público e conseguir uma visão interna da fábrica de Waltham para ver não apenas toda a extensão das máquinas que operava, mas também para entender a cultura da empresa e os sistemas de gestão que eles acreditavam ser fundamentais para a vantagem da Waltham no mercado. Mas como Grebe e David conseguiriam obter essas informações secretas? A resposta para essa pergunta surgiu na forma de Ambrose Webster, o engenheiro sênior contratado por Robbins e que era responsável, em grande parte, pelos sistemas de relojoaria da empresa. Durante a exposição, Webster já estava aposentado e foi como turista. Ele estava, no entanto, aberto a explorar novas oportunidades. Embora não haja registro para comprovar, é mais do que provável que Grebe e David tenham conhecido Webster na exposição do centenário. Webster provavelmente queria informar Grebe e David para iniciar uma lucrativa segunda carreira, ajudando os suíços a recuperar sua vantagem competitiva. O início da espionagem corporativa de Jacques David foi visitar a fábrica Waltham na Crescent Street, paralela ao rio Charles. Os detalhes de como Jacques Davy entrou na fábrica Waltham são desconhecidos. Jacques Davy escreveu mais tarde em uma carta para Ernest Francillon, o gerente da Longines, que entrou incógnito. Ao contrário da visão popular, Jacques Davy não foi convidado como hóspede para visitar o chão de fábrica. Sua visita foi secreta e metódica. É provável que Jacques Davy tenha entrado sorrateiramente, fingindo ser um trabalhador comum, infiltrando-se no início do expediente às 7 da manhã, turno. Jacques Davy logo se impressionou com um ambiente de trabalho eficiente, disciplinado, limpo e respeitoso ao se misturar aos trabalhadores. O que Jacques Davy observou na fábrica confirmou suas preocupações sobre as capacidades da Waltham e a ameaça potencial à indústria relojoeira suíça. Jacques Davy coletou informações além de sua breve visita à fábrica Waltham. Ele também contou com uma rede de informantes dentro da empresa, incluindo funcionários e operários, para fornecer informações detalhadas sobre as operações da Waltham. A fonte de informação mais valiosa era, é claro, Ambrose Webster, que desempenhou um papel fundamental como inventor de muitas das máquinas que a Waltham usava em sua fábrica. Webster continuou a ter uma longa associação com relojoeiros suíços após a exposição. Apesar de a espionagem corporativa ser comum na época, o termo espionagem industrial só se popularizou depois. Entre observações e conversas secretas com informantes, David tentava entender e replicar o modelo de sucesso da Waltham na Suíça.
Apesar de pesquisar outros relojoeiros americanos como a Elgin, ele sempre focava na Waltham. Retornando à Suíça em novembro de 1876, David escreveu o que ficou conhecido como o Relatório David, um documento contendo uma avaliação abrangente da relojoaria americana, em especial da fábrica de relógios Waltham. Incluía técnicas de fabricação, esboços detalhados, projetos de máquinas, dados corporativos e estrutura de custos, informações que ele só poderia ter obtido secretamente de fontes dentro da fábrica. Só muito recentemente, passou-se a considerar que o relatório de Davi ia além de pesquisa de mercado e inteligência competitiva, entrando no campo da espionagem corporativa. As estatísticas do relatório de Davi, comparadas depois aos registros reais da Waltham, eram surpreendentemente precisas. Desde os salários dos trabalhadores, estruturas de custos, dividendos de ações e estatísticas de produção, a precisão dos dados e números de Davi leva-se a uma única conclusão: ele certamente devia ter um informante secreto dentro da empresa. Ambrose Webster era o principal candidato a ser essa fonte. O relatório de Davi alertou os relojoeiros suíços e é frequentemente creditado por impulsionar a adoção de métodos de produção mais eficientes. Davi recomendava trocar a indústria caseira suíça por um sistema de fábricas centralizado e regional, unindo tradição suíça e eficiência americana. Suas propostas receberam ceticismo inicial e por 2 meses Davi foi quase ignorado. Só depois de apresentar seu segundo relatório é que os suíços começaram gradualmente a aceitar que, a menos que se transformassem, enfrentariam a morte certa dentro da indústria. Desde 1877, a indústria relojoeira suíça iniciou uma transformação radical. Em 1882, os suíços já haviam construído 83 oficinas híbridas, principalmente em polos industriais como Biel e Berna. As fábricas suíças mantinham uma cultura mais independente e menos rígida em comparação com suas contrapartes americanas. Embora seja verdade que a empresa de relógios Waltham tenha desfrutado de sucesso inicial devido ao reconhecimento internacional e à demanda após a exposição do centenário, não demorou muito para que começasse a sentir a pressão dos concorrentes, tanto locais quanto estrangeiros. Nos 10 anos seguintes, a indústria relojoeira suíça e a Waltham nos Estados Unidos da América tomaram decisões estratégicas opostas. Os suíços mudaram o foco para o segmento de luxo, enfatizando qualidade e confiabilidade mecânica, enquanto a Waltham priorizou a acessibilidade. E, distraída por suas rivalidades domésticas, em especial com a Elgin, com quem travou uma guerra de preços, subestimou o ressurgimento suíço que acontecia bem diante de seus olhos. Em 1882, a Waltham começou a perder sua fatia de mercado internacional para a indústria suíça em recuperação. Em 1883, Ezra Fitch virou superintendente da Waltham, promovendo uma mudança para alinhar a produção à demanda do mercado. A entrada de Fitch no conselho em 1884 indicou menor participação de Royal Robbins e foco em lucro imediato, não mais em inovação. As estratégias de Fitch foram precisas, mas não trouxeram ganhos relevantes e a empresa teve dificuldades para equilibrar cortes de custos e criação de valor. Ao negligenciar o segmento de luxo lucrativo, entre 1893 e 1900 relojoeiros suíços como Vacheron, Constantin, Patek e Philippe começaram a dominar o mercado de relógios de luxo, deixando o segmento de entrada para empresas americanas como a Waltham. A exposição colombiana de 1893 em Chicago mostrou como a inovação suíça recolocou o país na liderança do mercado. Com o passar das décadas, a sorte da empresa de relógios Waltham continuou a se deteriorar, pois foi superada pelo domínio e inovação suíços. Royal Robbins permaneceu em um cargo de gerência na empresa que ajudou a construir por décadas, até sua morte em 1902. O pânico de 1907 fez com que a Waltham enfrentasse uma queda ainda maior nas vendas e nos lucros. Durante as 2 guerras mundiais, a Waltham diversificou sua produção para incluir itens militares. Apesar do aumento nos lucros, isso desviou o foco do principal negócio de relojoaria. A Waltham não teve melhor desempenho entre guerras, sendo controlada por credores em 1921 devido às dificuldades. O surgimento dos relógios de pulso rapidamente adotados pelos suíços
mas inicialmente ignorados pela Waltham, expôs ainda mais seus erros estratégicos. A entrada de relógios suíços no mercado americano, após a Segunda Guerra Mundial, levou a Waltham Watch Company à falência em 1948. Nas décadas seguintes, a fábrica continuou a fabricar relógios e peças de tempo, e a marca Waltham foi comprada, vendida e licenciada por várias outras empresas. Em 1954, a Waltham criou a subsidiária suíça Waltham International Sociedade Anônima, que manteve os direitos da marca Waltham fora dos Estados Unidos, principalmente fabricando relógios de alto padrão para o mercado japonês. Atualmente, a marca Waltham está passando por uma espécie de ressurgimento, com novos modelos disponíveis para compra através de uma empresa com loja online sediada na Suíça, após o sucesso da exposição do centenário da Companhia de Relógios Waltham. Poucos poderiam ter previsto a reviravolta no destino que acabaria acontecendo com ela. O relatório David marcou o início do fim de uma orgulhosa empresa americana. Apesar da marca Waltham ainda existir, ela é apenas uma sombra do que foi em sua antiga glória e praticamente desapareceu da consciência pública. O relatório David é um clássico exemplo de espionagem corporativa bem-sucedida. O relatório permaneceu altamente confidencial por anos, com poucas cópias manuscritas em circulação. Pelos próximos 112 anos, o relatório foi mantido escondido pelos suíços por medo de que levasse a acusações de espionagem corporativa. O público só soube do relatório em 1992, após sua publicação por Longines. Se Teófilo Gribe e Jacques Davy não tivessem cruzado o Atlântico há 140 anos, resta a dúvida se o destino de Waltham teria mudado, independentemente da resposta. No combate industrial, os suíços saíram vitoriosos.